Nova Era, História e Doutrinas. Ouvimos a opinião das pessoas nas ruas. Agora vamos ter uma ideia mais concreta, mais real da história e das doutrinas da Nova Era com o pastor Irlande Pereira de Azevedo. O que é o movimento Nova Era? Qual é a origem do movimento Nova Era? Ou quais as bases filosóficas ou eventualmente religiosas sobre que o movimento se assenta? Que pretende o movimento Nova Era? Quais as doutrinas básicas do movimento Nova Era? São questões extremamente importantes se queremos conhecer um pouco de Nova Era. Não se apresenta, meus amigos, o movimento Nova Era como religião, mas como síntese. É uma tentativa, supõem os adeptos da Nova Era, de explicar o mundo, de explicar a história, de explicar a vida. Afigura-se como uma cultura ou uma mundivisão. O professor Aguilera, que participará deste painel, lembra o fato de que o movimento Nova Era constitui como que um guarda-chuva a abrigar variada gama de ideias, de valores, de fés, de costumes, de filosofias, até mesmo de processos tecnológicos. Apresenta-se o movimento Nova Era como se fora uma ciência das religiões, ou religiões comparadas. Mas, em última análise, pretende o movimento Nova Era ser um sincretismo, em que se tomam elementos básicos de religiões e de filosofias, de modo a se produzir um tecido filosófico, um arcabouço de ideias a explicar o mundo. A preocupação do movimento Nova Era é eminentemente humanista, tendo o homem como centro do universo. Nova Era constitui também como que um modismo em nossos dias. Não apresenta ele qualquer compromisso ético. Daí ser o relativismo uma das características do movimento Nova Era. Mostra-se abertamente oposto, como veremos daqui a pouco, aos valores do cristianismo. Religião que seria da era dos peixes, sendo a Nova Era a religião ou aquela explicação do espírito humano à realidade do universo de uma nova era, a era de Aquário. Portanto, temos de compreender esses elementos básicos para saber um pouco do que seja o movimento Nova Era. Mas qual a sua origem? Poderíamos pensar em origens remotas e origens próximas. Podemos encontrar em filosofias e religiões orientais, no hinduísmo, no gnosticismo, em algumas das filosofias gregas, nas diversas formas de panteísmo, elementos presentes hoje no movimento Nova Era. Mas em suas origens próximas, nós podemos assinalar a fundação da Sociedade Teosófica em Nova York como o ponto inicial do movimento Nova Era. Foi essa sociedade fundada em 1875, tendo como sua grande líder a senhora Helena Petrovna Blavatsky. É um dos principais arautos, é considerada até como que uma Joana Batista do movimento Nova Era, a Alice Bailey, que viveu durante os anos 1880 e 1941. Ela como que apresenta os alicerces do movimento Nova Era. Os adeptos do movimento Nova Era arrolam vários vultos da história humana, da ciência, da psicologia, como elementos a compor esse grande rio,
como que seriam afluentes do grande rio do movimento Nova Era. William James, Carl Jung, Whitehead, Pierre Teilhard de Chardin, Martin Buber, Aldous Huxley, Carl Rogers, Erich Fromm, para citar apenas alguns nomes. E quais seriam os traços marcantes do movimento Nova Era? Em primeiro lugar, encontramos no movimento influência marcante das religiões orientais. Em segundo lugar, há uma preocupação em todos os aficionados e todos os defensores da Nova Era pela paz e harmonia no mundo. Há também uma preocupação com o meio ambiente. Os temas de ecologia dominam a problemática ou a preocupação do movimento Nova Era. A nova física e biologia estariam presentes também dentro das preocupações da Nova Era, entendendo os dignitários da Nova Era haver sido ultrapassada a era newton-cartesiana da ciência. Há uma insatisfação com a medicina tradicional e ortodoxa, propondo Nova Era uma medicina alternativa e holística. Há uma influência da contracultura, ou cultura da droga. Nós encontramos, como Larry, defensores ousados, inclusive do uso de SLD, como elemento necessário ou útil para alcançar a expansão da consciência e a transcendência. Mas quais seriam os objetivos do movimento Nova Era? Visa o movimento Nova Era, primeiro, estabelecer uma nova religião e uma nova ordem política. Visa o movimento Nova Era a instaurar uma nova religião mundial que será o renascimento do mistério da Babilônia. O plano que se pretende realizar, o grande plano do movimento Nova Era, será concretizado quando o Messias da Nova Era assumir o controle. Quando então o número 666 será aplicado e a nova religião estabelecida. Espíritos cósmicos irão ajudar a inaugurar a nova era e a aclamar o homem-deus da nova era como mestre do mundo. Outro objetivo da nova era é a paz mundial, o amor, a união, que serão os slogans da nova religião que se propõe. O ensino da nova era irá abranger o mundo todo. Líderes da nova era irão demonstrar que Jesus não era o Cristo, ou pretenderão demonstrar. O cristianismo e outras religiões serão integradas na religião mundial. Essa a pretensão da nova era: integrar, unir, somar todas as religiões. Princípios cristãos serão desacreditados e eliminados, como se a era cristã já houvesse passado, com a chamada era pisciana, ou a era de peixes. As crianças serão seduzidas espiritualmente em escolas para promover a nova era, como provavelmente será comprovado no correr desta série de estudos. A humanidade será levada a crer que o homem é Deus, que o homem tem Deus dentro de si e há de desenvolver a sua natureza divina. A ciência e a religião, esta é a pretensão da nova era, serão unificadas. E os cristãos que resistirem a esse plano serão exterminados. Não fazem segredo os dignitários da nova era a respeito de seus propósitos com relação aos cristãos. Ora, quais seriam as teses básicas do movimento Nova Era? Tudo é bom, inclusive o homem. E o homem principalmente. A divindade vive em tudo, no cosmos, na terra, nas plantas, nos animais, nos homens. Tudo é uma coisa só e finalmente divino e bom. É o panteísmo, que é uma das faces, um dos elementos marcantes do movimento Nova Era.
o homem pode evoluir gradativamente na divindade. A alma imortal contém o bom, que deve ser reconhecido e concretizado. Isto acontece por etapas, na forma de novos nascimentos, que devem transformar a alma para o ser divino. Ora, vocês sabem perfeitamente, e você sabe, que a metempsicose, ou a doutrina da transmigração das almas, é antiquíssima, desde Pitágoras, Platão e outros filósofos. Pois bem, isso está presente no movimento Nova Era, a reencarnação. A morte é boa, segundo o movimento Nova Era. A morte do corpo é necessária para que a eterna alma vivente possa se reencarnar no seu caminho de purificação, até que se torne plenamente consciente de sua divindade e possa manifestar-se na sua consciência divino-cósmica. O amor e a aproximação do próximo conforme escolha pessoal. Sabem que a ética da Nova Era não apoia uma relação pela vida, por toda a vida, uma relação de um homem e uma mulher. A escolha há de ser livre. E o amor é que deve motivar essa aproximação do homem e da mulher. O amor e a aproximação do próximo conforme escolha pessoal, repito. A alma se dirige para pessoas iluminadas. Portanto, a família está dentro do movimento Nova Era em absoluta desvantagem. Ela age em busca do amor à alma conforme escolha pessoal. Desta forma, a troca de parceiros ou cônjuges é útil para a transformação da alma para a divindade, segundo a Nova Era. Cada pessoa, segundo a Nova Era, foi agraciada. O homem foi agraciado e traz em si o ser divino, que precisa de ser concretizado. A iluminação depende do grau já alcançado desta concretização e se constitui na medida para a plenitude da graça alcançada. Esta pretensão de Deus estar dentro de nós me faz lembrar um certo crente que ouvi numa igreja a orar: ó Deus de nossos corações. Isto é perigoso. Não é o Deus de nossos corações que oramos, mas um Deus que está acima e além de nós. Diferentemente da imanência, o imanentismo do movimento Nova Era, nós cremos na transcendência de Deus. Cremos na imanência de Deus na medida em que Deus atua na história, nos processos da história, na vida humana, mas ele não se confunde com o homem ou com a natureza. Esta é a doutrina cristã. O primeiro mestre de todos os bons mestres será o Messias do movimento Nova Era, Maitreya. Muitas almas passaram por repetidas reencarnações e alcançaram o estado de iluminação. Elas são mestres da sabedoria e do conhecimento. O seu primeiro mestre, Maitreya Christos, está sendo aguardado para breve. Cristo seria, então, dentro desta visão de Nova Era, um dos iluminados, e não o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a revelação plena de Deus, como nós cremos. Dentro das doutrinas de Nova Era, tudo é Deus. Como disse a defensora do movimento Shirley MacLaine, cada pessoa é um universo. Se você se conhece, você conhece tudo. Theodore Roszak diz que nós temos que despertar o Deus que dorme na raiz de nosso ser. Admite o movimento Nova Era, portanto, a reencarnação como processo de aperfeiçoamento do espírito para compreender a sua divindade. Temos poderes sobrenaturais. Somos senhores do nosso próprio universo e do nosso destino. Portanto, o movimento Nova Era não tem compromisso com um Deus transcendente, com um Deus Senhor, com um Deus soberano. O homem é senhor do seu próprio destino. Os mestres da sabedoria, os espíritos dos antepassados e os espíritos da natureza fazem parte das fontes espirituais da religião Nova Era. Os homens não são simples homens, mas deuses em potencial. O problema não é o pecado, porque pecado não existe.
dentro da visão da nova era, mas a ignorância da divindade dentro de nós. A morte não deve preocupar-nos, pois não há julgamento adiante, haverá outras vidas. Portanto, há aí um rápido bosquejo do que seja o movimento Nova Era, dos seus objetivos, de suas crenças. A expectativa nossa é de que este simpósio venha contribuir para que vocês e o telespectador possam compreender a relevância deste tema e como devemos prevenir-nos, à luz dos parâmetros e princípios da Palavra de Deus, para dialogar com os que defendem a nova era e comunicar-lhes o Evangelho eterno. O pastor Irlande fez referência ao equinócio, à passagem do signo de Peixe para o signo de Aquários. E nós vamos, neste momento, ouvir o depoimento do Dr. Ross Douglas, professor de Física Nuclear da Unicamp, sobre a diferença entre astrologia e astronomia e a influência da astrologia no movimento Nova Era. Qual a diferença entre astrologia e astronomia? Nós conhecemos a astronomia hoje em dia como uma ciência que estuda os planetas, as estrelas, cometas e outros objetos celestiais. A astronomia tem por seu objetivo descrever no maior detalhamento possível todas as características destes corpos e entender, se possível, também a sua origem e a trajetória, essencialmente, do seu desenvolvimento através do tempo. A astrologia é muito antiga. Os povos antigos, como os babilônicos, os egípcios, realmente acreditavam em astrologia, isto é, eles acreditavam que os destinos das pessoas eram determinados pelos planetas e estrelas. Portanto, então, eles estudaram o movimento aparente destes objetos com a ideia de determinar qual seria o destino, não somente de pessoas, mas também de nações. Como a astrologia está presente no movimento Nova Era? A Nova Era é um movimento que valoriza muito de tradições antigas, incluindo astrologia, hinduísmo, budismo, taoísmo, etc. Então, a astrologia é utilizado principalmente por causa da passagem do equinócio primavera e no hemisfério norte, nossa Terra, do signo de Peixe para o signo de Aquários. Agora, o Peixe simbolicamente seria uma representação do cristianismo, enquanto que Aquário seria uma representação desta nova era. Então, este nome Nova Era realmente vem desta transição que é uma transição celebrada na astrologia. A Nova Era afirma que quando a Lua estiver na 7ª casa e Júpiter se alinhar com Marte, começará a Era de Aquário. Haverá a Era de Paz na Terra. Como a astronomia vê essa passagem da Lua para a 7ª casa? Esta questão de passagem de um signo para outro realmente tem uma base em astronomia, no sentido que existe um processo físico que é conhecido, que é chamado a precessão dos equinócios. Através deste processo, realmente o equinócio de primavera passa de um signo para outro signo no intervalo de aproximadamente 2.500 anos. Este processo é conhecido na astronomia. Entretanto, na astronomia, esta não tem nenhum significado
em termos dos acontecimentos do mundo, nem tampouco em termos do destino das pessoas. É simplesmente um fenômeno físico que resulta basicamente da interação entre a Lua e a Terra, que causa este movimento que é completamente natural. É possível dizer com certeza quando se dará a passagem para a Era de Aquário? Existe realmente alguma incerteza sobre a transição de um signo para outro. A transição é segundo as posições reais das constelações nos céus ou segundo um sistema que é ajustado para dar sectores iguais. E, portanto, então, verificando o livro Astronomia, você pode descobrir que a passagem, realmente, segundo as constelações, aconteceria somente daqui uns 700 anos, enquanto que outros dizem, baseado nesses sectores iguais, que a passagem está acontecendo agora mesmo. Isto quer dizer que, baseado nas constelações, é impossível marcar datas de acontecimentos futuros, como, por exemplo, a volta de Cristo? Esta incerteza na transição de um signo para o outro, evidentemente, traz uma incerteza em relação de qualquer previsão que é feito na base de movimento das planetas. Então, realmente, esta questão de fixação de datas baseado em conjunções ou outros fenômenos entre os planetas, realmente não tem uma base científica. Nova Era, raízes em religiões e seitas. O pastor Miguel Aguilera, também professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, vai falar-nos sobre as raízes da nova era nas religiões orientais e nas seitas. O que nós temos com relação a este movimento Nova Era, como já foi apresentado, como um grande guarda-chuva. E este guarda-chuva, podemos dizer, está amarrado ou ajunta este grupo de pessoas exatamente pela influência, a grande influência das religiões orientais. Das religiões orientais, a nova era tira elementos essenciais, tais como a unidade e a fusão contra qualquer divisão ou ruptura da natureza, a predominância da experiência sobre a razão e a autoridade, a exigência de um equilíbrio entre ação e contemplação e a procura ou a busca da paz interior. O movimento neo-ageriano, então, lança as suas raízes ou extrai estas bases, podemos chamar até teológicas, filosóficas, das religiões orientais. Não podemos dizer de qual mais, de qual menos, mas basicamente podemos dizer que as duas principais influências de religiões orientais teremos o budismo e o hinduísmo. O budismo e o hinduísmo se caracterizam por uma série de seitas, por muitos conhecidas. Por exemplo, um dos autores, Pierre Gueil, no seu livro Sementes da Nova Era, ele apresenta uma lista de grupos religiosos e fraternidades ou outras sociedades, de 51 sociedades ou grupos religiosos. Destas 51 sociedades, mais da metade tem características hindus ou budistas. E estas 51 sociedades ou grupos religiosos, ele termina dizendo que não é necessário ficar desnorteado, ficar perdido com tão grande número de grupos ou sociedades, porque elas, este grande número de sociedades religiosas, ou seitas, ou grupos, declaram a mesma coisa. E ele diz o seguinte: qual é a coisa que declaram estes grupos? A verdade última está dentro de cada um.
E usando um termo do cristianismo, ele diz o reino do céu, a nova consciência, a consciência cósmica, a superconsciência está dentro de nós. Isto é, a palavra do cristianismo, todos conhecem o reino do céu. As outras expressões como nova consciência, consciência cósmica e outras são extraídas das religiões orientais. Todas as religiões, ou praticamente todas as religiões orientais, têm uma característica especial. Elas unem-se pela doutrina do panteísmo. E a nova era extrai, então, este ensino comum, esta premissa comum das religiões orientais que une estas religiões. E o panteísmo, basicamente, tem 4 ensinos. E estes 4 ensinos se tornam importantes para o movimento neo-ageriano no fato de quando este movimento apresenta a sua nova religião mundial, estes 4 ensinos voltam à tona para dizer qual será, se assim podemos dizer, a declaração de fé desta nova religião mundial, como já foi apresentada, com características babilônicas. Bem, o primeiro ensino, ou melhor dito, podemos definir o que seria panteísmo. O panteísmo, ou panteísmo monista, pode ser definido de 2 maneiras. Primeiro é a doutrina segundo a qual só Deus é real e o mundo é um conjunto de manifestações ou emanações. Esta é a forma mais clássica do hinduísmo e na maioria das seitas orientais. A segunda definição de panteísmo é a doutrina segundo a qual só o mundo é real, sendo Deus a soma de tudo quanto existe. É a forma mais secular, a mais variada, e onde coloca, então, Deus sobre uma perspectiva de mundo e Deus sendo sinônimos. Esta é uma definição simples e clara do panteísmo. Quais seriam os ensinos do panteísmo que a nova era extrai, então, e usa-os para ajuntar a variedade, a gama de grupos religiosos, de seitas, neste grande guarda-chuva? Bem, o primeiro ensino, a primeira ideia central do panteísmo, como já foi visto um pouco na definição, é que Deus é tudo que existe. Tudo é um e tudo é Deus. Para o panteísmo, existe só uma realidade chamada Brahma. Este Deus não é um Deus pessoal, infinito. Este Deus não tem um relacionamento afetivo com o ser humano, na sua santidade, no seu amor, mas um Deus que está inserido na própria natureza. Deus é tudo o que existe. Este é o primeiro ensino e que é do panteísmo e que é enfatizado pelo movimento neo-ageriano. A segunda frase, a segunda ideia que o panteísmo, o segundo ensino que o panteísmo nos apresenta, e que talvez este é a marca mais conhecida no movimento neo-ageriano e a mais enfatizada pela situação do próprio homem, é que o homem é um ser divino. O homem, como tudo mais, é uma emanação desta realidade única. O eu real do homem é chamado também de força vital, do princípio de vida. É chamado de Deus. O eu real do homem é Deus. Então, a nova era extrai da filosofia oriental, das religiões orientais, esta ideia da divindade do ser humano, do homem. Eu digo sempre que esta é a mensagem que a nova era, aqui no Brasil e no mundo, tem sido enfatizada, tem sido proclamada com muita ênfase, com muita força, exatamente porque é a atração, é a isca para este movimento tomar uma força. O terceiro ensino desta doutrina panteísta e que a nova era usa é que o propósito da vida é tornar-se consciente da sua natureza divina. Este é o terceiro ensino do panteísmo,
e, consequentemente, também da filosofia da nova era. O que significa isto? É que o indivíduo, o ser humano, deve procurar dentro de si o caminho da compreensão para compreender esta divindade do homem. E isto sempre vai acontecer através de um tipo de conhecimento místico ou oculto. Então, é aí que nós temos uma série de cursos, é aí que nós temos uma série de propaganda, de escolas, oferecendo estes meios, estes caminhos para que o homem vai descobrir a sua divindade, o seu eu divino, através de um conhecimento místico, através de um conhecimento do oculto. É a ideia do esoterismo. O quarto ensino que nós temos do panteísmo é que esta iluminação, uma vez que o homem descobrindo que ele é um ser divino e usando alguns métodos, seja através da yoga, seja através da meditação transcendental, seja através do LSD, que também é um meio, ou através da música, ou qualquer outro meio que o homem consiga alcançar a compreensão desta divindade, então é um estado de iluminação. Nós temos o quarto ensino. A iluminação leva ao domínio de técnicas espirituais e à obtenção de poderes especiais. O indivíduo iluminado, o indivíduo que alcança determinado grau através desse processo da busca do Deus homem, de descobrir a sua divindade, então ele terá alguns poderes especiais. Aí nós temos muito visto em filmes e alguns noticiários, alguns jornais ou documentários, essa realidade naqueles fiéis do panteísmo oriental que andam sobre brasas, deitam em camas de pregos, engolem espada e fogo e dominam algumas técnicas do karatê, do kung fu. Que estes meios é uma maneira do indivíduo procurar este estado de iluminação. Então você vai descobrir em toda esta formação neo-ageriana, no aspecto filosófico-teológico, esta raiz das religiões orientais, raiz da doutrina panteísta, doutrina monista, raiz onde temos esses quatro ensinos básicos, esses quatro ensinos que todas praticamente as religiões orientais apresentam-se com este ensino básico. Podemos dizer então que neste grande guarda-chuva, para concluir, nós temos esta religião oriental que consegue juntar os diversos grupos, ou as diversas religiões dentro do movimento neo-ageriano. Por isso que nós não podemos dizer que a nova era é uma religião, mas ela contém um segmento de várias religiões. Segmento que são ajuntados nestes quatro ensinos básicos e unidos através ou amarrados neste feixe de um esoterismo, na procura do oculto, do mundo arcano, dos caminhos misteriosos que vai em torno ou em busca da felicidade do homem. É assim que Marilyn Ferguson, por exemplo, ela no seu livro, já deve estar umas edições bem avançadas, ela apresenta a visão do mundo aquariano, a conspiração aquariana, que é o título do seu livro. Ela diz que lança, então, a mão deste nome, aquário, aquariano, exatamente porque este nome traz alguma coisa nova, traz alguma coisa anunciando um milênio, anunciando uma nova esperança. Esta nova esperança está ali, como ela demonstra no seu livro, quase ou mais de 300 páginas, estes quatro ensinos panteístas. Então, resumindo, este é o grande guarda-chuva que nós temos nas religiões da nova era. O movimento neo-ageriano é um movimento panteísta, monista, que declara tudo é Deus, o homem é Deus, o homem precisa procurar técnicas para descobrir essa divindade e através desse alcance dessa divindade, desse estado de iluminação, o homem poderá então decidir sobre o seu futuro, o que ele deseja e o que ele
espera fazer no mundo ou na nova era ou mundo aquariano. Termino com uma palavra de um preletor que falava sobre o mestre Saint-Germain, que é os mestres da nova era. Ele disse que no mundo aquariano, quem alcançar este estado de iluminação, ele poderá ter todas as condições de falar as línguas que ele desejar, conhecer as ciências que ele desejar, saber tudo que ele desejar e estar nos lugares que ele desejar, porque ele chegou a um estado que descobriu a sua divindade, que é o ensino panteísta. Ouvimos a palavra do pastor Miguel Aguilera, que é chileno, radicado em São Paulo, pastor da Igreja Batista em Parque Capuava. Ele falou sobre as raízes nas religiões orientais, seitas orientais, mas também há uma parte prática que vem da chamada medicina oriental. Nós vamos ver a partir deste momento. Primeiro, vamos ter um depoimento do fisioterapeuta Rubim Pereira de Barros. O que é Do-in? O Do-in é uma técnica de automassagem caseira que tem origem chinesa. Essa técnica é usada para se massagear certos pontos do corpo, obtendo-se assim alívio de dores do dia a dia. Existe, na sua opinião, alguma relação com o movimento Nova Era ou com aspectos religiosos? Tanto a Nova Era como os novos movimentos religiosos têm tentado fazer uma ligação muito forte do Do-in com o que eles próprios defendem na sua teologia ou na sua filosofia. No meu ponto de vista particular, não existe o que nós encontramos de fato em termos fisiológicos e de uma resposta clínica dos processos terapêuticos. Segundo autores da Nova Era, o corpo humano tem chakras que são relacionados a espíritos ou guias espirituais. O Do-in trabalha a partir desses chakras? Não. O Do-in é uma técnica chinesa. Já os chakras envolvem um conceito hindu de medicina. Esses chakras, como uma visão espiritual, a presença de espíritos, isso tem sido tentado colocar a partir da nova era, a partir de novas ideias que tentam colocar em cima de um ponto onde a ciência ainda não fechou totalmente a questão, tentam fazer essa ligação. Mas o Do-in, a partir de uma técnica terapêutica, uma técnica de analgesia, não tem nada a ver com a presença de chakras ou de outra entidade qualquer. Qual é o conceito do Yin e Yang utilizado por Capra no ponto de mutação? O conceito Yin e Yang, ele representa uma dualidade, conforme defendido a filosofia chinesa, uma dualidade existente em tudo. É a dualidade do positivo, negativo, do bom, do mal, do doce, do amargo. Essa dualidade, ela tenta ser explicada filosoficamente pelo Yin e Yang, que representa o Tao, aonde quando existe acréscimo de uma força, existe uma diminuição da outra e vice-versa. Nova Era, poder da mente, saúde e prosperidade. Pastor Klaus Hinden vai falar sobre a nova era em relação ao poder da mente, à saúde e à prosperidade. Um dos pontos principais da operação, das técnicas de operação da nova era para angariar adeptos e para conseguir a simpatia das pessoas, se focaliza na área mental. Há uma tremenda profusão de técnicas de controles mentais, entre elas as técnicas de gerenciamento de altos executivos, as técnicas de controle na área de recursos humanos, são todas elas baseadas em princípios de controles mentais. Há raízes nas décadas modernas, recentes, de elementos até evangélicos, assim chamados, que utilizaram dessas técnicas para montarem suas igrejas. Há notícias e instituições até formadas e montadas, desenvolvendo técnicas
de controle mental, não apenas pelo lado musical, como pelo lado de palavras, pelo lado oratório, como pelo lado das fitas de vídeo, pelo lado das fitas de áudio e pelos programas em televisão e até em seminários. O que são estas coisas todas? Há uns efeitos muito interessantes que acontecem quando o estado da nossa mente entra naquilo que hoje em dia é conhecido como estado alfa e muito propagado. Mas pouco se sabe a nível popular o que é esse estado alfa e como é que ele é induzido. O estado alfa é o estado em que a mente entra em baixa frequência de operação, abaixo dos 7 ciclos por segundo. É um estado pré-anestésico. É um estado em que o senso de crítica desaparece. É o estado onde eu não sei mais o que é certo e o que é errado. Esse é um estado de uma espécie de letargia de raciocínio. É um estado em que a pessoa se encontra, assim chamado, no momento de mente aberta. É o ponto em que as pessoas estão mais suscetíveis às influências de outras personalidades ou então de outros seres que antes aqui foram mencionados, os mestres ascendidos, os seres etéreos e os guias interiores e outros tantos nomes que se dão a essas entidades. A Bíblia reconhece essas entidades como sendo demônios. O interessante é que essas entidades se personificam e tomam forma dentro daquilo que a pessoa começa a imaginar que aquele guia seja. Se uma mulher, por exemplo, imagina este guia ser um grande homem, o homem da sua vida, ele vai aparecer como um super-homem. Se é um homem imaginando esta mulher, deusa, ela vai lhe aparecer visualizada, até semi-materializada, como sendo uma super deusa. Nós temos tratativas disso nos desenhos animados, nos seriados de televisão, especialmente naquele seriado onde aparecem os personagens de She-Ra e de He-Man, que na realidade são termos ingleses, e um termo é em inglês egípcio, para, no caso de He-Man, é ele, homem, ou seja, o super-homem, o super-macho na realidade. No caso de She-Ra, é ela, deusa Sol, porque Ra é o nome do deus Sol egípcio. O interessante ocorre é que Ra é a mesma palavra, com a mesma pronúncia e grafia, que em hebraico significa pecado na sua forma mais agressiva a Deus, ou seja, rebelião contra Deus. Então, vocês podem ver que as técnicas que se usam são técnicas de manipulação de conceitos, são técnicas de manipulação de estados mentais. As técnicas de visualização, as técnicas de acupuntura, hipnose, diagnose da íris, massagens reflexivas, acupressão, cromoterapia, até certo ponto, algumas formas de musicoterapia, são formas de manipulação da mente a ponto de levar a pessoa a esse estado alfa, propícia então, sem aquele senso crítico, a toda e qualquer influência externa ou da pessoa com a qual ela está se tratando, ou então de entidades chamadas biblicamente demônios, que são os mestres ascendidos, etc. Só para dar alguma ideia dessas técnicas, a famosa yoga, que é tão propagada e muitas vezes dita uma forma saudável de relaxamento, esse relaxamento justamente é produzido por causa de se atingir este estado alfa. Eu vou ler uma passagem de um livro de técnicas de yoga, onde se fala dos objetivos da yoga. Diz assim: o elemento muscular na yoga busca unicamente desenvolver a força necessária para manter as posturas. O elemento orgânico é modificado para permitir a passagem da força Kundalini, que é uma força emocional, uma força sentimental, em determinados pontos chamados chakras,
E segundo o ensino tradicional hindu, os centros de força, ou chakras, estão ligados a espíritos situados fora do corpo, numa região denominada região astral. É precisamente nesta região que vivem os espíritos decaídos e seu chefe, Satanás. São eles que dão ao yogi a força para se elevar e dirigirem a ascensão da Kundalini e o despertar dos chakras. Assim que um centro é iluminado, esses espíritos são solicitados e podem, consequentemente, agir. Eles dão, então, poderes ao yogi, tais como a terapia, o poder de influenciar os seres pelo pensamento, a adivinhação, o poder de se comunicar com espíritos de mortos, a visualização de certos fenômenos e por ali adiante. Ao lermos essas linhas, alguém poderia exclamar, mas isso ultrapassa completamente a yoga que eu conheço. É porque isso não se propaga. As intenções que estão por detrás das técnicas muitas vezes são até desconhecidos do próprio técnico que faz uso dessas terapias. Uma outra área que é muito divulgada nos nossos meios hoje em dia é a área das artes marciais. As artes marciais, elas decorrem de uma forma direta ou mais ou menos indireta desta filosofia Kundalini da yoga, e nada mais é do que a pessoa se totalmente concentrar no seu próprio eu e a partir dali dominar o seu corpo, liberando os seus contatos com energias que a cercam. Nós temos elementos disso em filmes, por exemplo, no seriado Guerra nas Estrelas, em que o jovem Lucas, um personagem de nome bíblico, se propõe a entrar em contato com um mestre yogi, um mestre ascendido, e então aprender a ser dominado por esta força que não se chama de Deus. Em outras áreas, que são áreas extremamente dominadas por estas técnicas, são áreas, muitas vezes, dentro do nosso meio evangélico, que são áreas do controle do bem-estar social. O chamado Evangelho da Fé, Evangelho da Prosperidade, Evangelho do Poder do Pensamento Positivo. Eu gostaria de começar aqui por aquele autor, Norman Vincent Peale, que há boas 2 décadas atrás escreveu um livro, O Poder do Pensamento Positivo. Utilizava ele, naquela época, versículos bíblicos para demonstrar o fato da realidade do poder do pensamento positivo. O poder do pensamento positivo é uma certa realidade. Quando a pessoa pensa negativamente, os psicólogos dizem que a pessoa já está propensa a determinadas ações negativas. Mas não é o poder do pensamento que faz a pessoa suceder. Na realidade, o que Norman Vincent Peale conseguiu é a pessoa se focalizar totalmente em si mesma ou se ensimesmar, em vez de se focalizar no serviço a outros, a fim de deixar Deus agir. Uma outra figura, já mais recente, Paul Yong-Cho, tão aclamado nos meios evangélicos, no entanto, com graves indícios de elementos de nova era. Por exemplo, a capa do livro dele, Poder da Oração. É uma capa com uma mensagem subliminar de nova era. Ele desenha um cubo, significando a área energética dentro da qual o corpo humano se insere. Dentro desse cubo, ele desenha um corpo humano em posição de levitação, braços elevados e ele ascendido sobre o globo terrestre. E então alcançando via raios de energia ao cosmos. Esta é uma mensagem essencialmente yogi de nova era. E o Paul Yong-Cho também embute esse tipo de pensamento dentro dos seus conceitos emitidos lá na oração. Eu tenho que visualizar o objeto que eu quero e nesta visualização, então, focalizar a minha mente e pedir isto. Não é bem isto o que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia nos ensina de nós fazermos conhecidos a Deus as nossas necessidades e não especificar a Deus os nossos desejos a esse nível
de satisfação material. Técnicas outras que se utilizam são técnicas de auto-hipnose, onde o indivíduo, através de mecanizações, um vazio na pessoa, um vazio mental, um vazio que abre a porta para aquilo que eles chamam a atividade dos mestres ascendidos e que a Bíblia reconhece como a atividade demoníaca. Essas atividades, dentro de determinadas técnicas de meditação, onde a pessoa procura um fio de prata dentro de um contexto azul, leva até a um ponto extremo onde o indivíduo consegue ter relacionamento sexual com esta entidade, este mestre ascendido ou esta deusa astral. Uma área também extremamente popular e muito divulgada é a área da prosperidade e da saúde pessoal. Nessa área existem alguns pregadores, inclusive no nosso meio, que seriam Kenneth Hagin, Napoleon Hill, Lauro Trevisan e inclusive uma ex-missionária batista, Valnice Milomes. Esses são pregadores que usam a Bíblia ou textos bíblicos para pregar a prosperidade pessoal, o sucesso profissional, a questão do alcançar da saúde física, pouco se realmente incomodando com o aspecto de uma saúde mental, de uma saúde psicológica. Propagam eles que essas técnicas se podem utilizar, promovem no indivíduo um melhor estado de saúde, um melhor estado de equilíbrio das energias, um melhor estado do equilíbrio entre o positivo e o negativo, e com isso, então, podem-se alcançar meios e estados de uma prosperidade material que permite ao sujeito, ao indivíduo, uma vida daquele tipo que ele muito idealizava e muito desejava. Aquela vida em que nada falta e que tudo existe. Pastor Klaus Rinden falou sobre esta parte prática da influência, especialmente da religião oriental, das técnicas da chamada medicina alternativa, com influência oriental. E como é que isto está atingindo as nossas igrejas? Temos pregadores evangélicos com uma linguagem evangélica partindo dos mesmos princípios. Vamos ouvir o pastor Paulo Faustino, da Primeira Igreja Batista de Campinas, uma visão pastoral da influência da nova era nas igrejas. O que a Bíblia diz sobre o movimento Nova Era? Uma pessoa que estude a Bíblia, ela não pode se espantar quando toma conhecimento de um movimento como este da nova era. Isto porque, entre outros versículos, nós vemos aqui em Mateus 24, no verso 4 e 5, Jesus dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, ele advertiu os seus seguidores de que tais tempos chegariam. E aí está a nova era e tantos outros segmentos religiosos. E nós que estudamos a palavra de Deus, já fomos advertidos quanto a isto. Resta-nos confiarmos no poder de Deus, porque a vitória final é do nosso Deus e do seu povo, que somos nós. O movimento Nova Era é uma heresia, movimento cultural ou um modismo que, como tantos outros, logo passará? Como pastor que está acompanhando o dia a dia das ovelhas, dos crentes em Jesus Cristo, eu não posso concordar que este tipo de movimento, Nova Era, seja considerado como um simples modismo, algo que vai passar, algo inofensivo. Pelo contrário, o movimento que apregoa que Jesus era o avatar da era de peixes e que esta era está findando e que Jesus vai ceder o seu lugar a outro avatar, não me parece uma doutrina inofensiva. Um segmento como a Nova Era, que através de um de seus escritores
afirma que Lúcifer é um ser cósmico bom e que deseja ajudar a humanidade, não me parece ser uma doutrina inofensiva. Pelo contrário, a nova era é um perigo ao meio evangélico e nós devemos nos posicionar de forma bíblica, consistente e, acima de tudo, coerente, para que estejamos prontos a retaliar qualquer investida deste movimento em nosso meio. O movimento Nova Era tem atingido e influenciado um meio evangélico? O movimento da Nova Era tem atingido e tem influenciado o nosso meio. Um dos objetivos da Nova Era é unir todas as religiões sob a liderança de um avatar, um tipo de Messias, que eles entendem estará unindo todas as correntes religiosas. Através do ecumenismo, que está muito forte nos dias atuais, e a tendência para os dias que se seguem é de que ele se fortaleça cada vez mais, é óbvio que este ecumenismo vai colaborar para que a nova era atinja um de seus principais objetivos, que é a unificação das religiões sob uma liderança. Ainda dentro do meio evangélico, nós vemos o homossexualismo. A nova era, em vários segmentos, ela ensina a liberdade incondicional das relações sexuais. E nós temos visto denominações históricas, evangélicas inclusive, que estão ordenando ao ministério pessoas homossexuais e estão apoiando iniciativas relativas a este pecado que a Bíblia coloca de forma tão clara. Certamente isto tem bastante a ver com as iniciativas da nova era, quanto aos ensinos, quanto a tudo que ela pregoa em relação à parte do homossexualismo. Também observo que no meio dos adolescentes de nossas igrejas e dos jovens de nossas igrejas, nós temos tido muita influência da nova era através da música. Não é raro vermos adolescentes e jovens com discos de grupos de rock como o Kiss, por exemplo, cuja sigla significa Cavaleiros a Serviço de Satanás. São grupos que estão intimamente ligados com o satanismo. Estes jovens ou não dominam o idioma inglês ou não dominam a Bíblia. De forma que, em termos gerais, como pastor, estou preocupado porque vejo que a nova era está influenciando silenciosamente as nossas igrejas. Nova Era, heresias na época do Novo Testamento. Provavelmente os telespectadores estão aguardando com ansiedade uma visão bíblica, uma visão do Novo Testamento sobre a nova era. Essas heresias são muito antigas e elas, de alguma forma, estão presentes no Novo Testamento. A igreja primitiva enfrentou essas heresias com outros nomes, outras roupagens. O que a igreja tem a dizer através do Novo Testamento sobre o movimento Nova Era? Vamos ouvir o pastor Russell Shedd sobre este tema. Eu tenho a feliz incumbência de falar para os amados irmãos sobre o que tem a palavra de Deus a dizer a respeito da nova era. Como já foi indicado, a nova era não é nada novo. É uma filosofia que apareceu na igreja de Colossos, que apareceu em Éfeso, há quase 2000 anos atrás. Veio na forma de um pré-gnosticismo, que foi se desenvolvendo no segundo século, e foi uma das maiores ameaças que a igreja teve que enfrentar. Meu professor, Dr. James Stewart, da Universidade de Edimburgo, nos falou que havia apenas 2 grandes ameaças que a igreja teve que enfrentar. O judaísmo, que a igreja católica mais ou menos abraçou durante a Idade Média, voltando para o sacerdócio, sacrifício e tudo mais, e a doutrina do pré-gnosticismo. Então nós queremos ver como que Paulo, como se ele estivesse aqui hoje, falaria a respeito desta nova era.
A primeira coisa que Paulo falaria em Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos enreda com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens. A nova era é distinta da palavra de Deus e o cristianismo num ponto básico. Enquanto a nova era vai desenvolvendo suas próprias ideias baseadas em filosofias inventadas pelo homem, a palavra de Deus, que unicamente depende de revelação, o Deus único se abrindo para nós, trazendo sua mensagem para nós, primeiramente através dos profetas, Hebreus capítulo 1, versículo 1, e em seguida pela pessoa do seu Filho, o Logos, de forma que, em contraste com invenções e sutilezas humanas, tradição humana, a palavra de Deus enfatiza a revelação divina, a inspiração deste livro. Qualquer pastor, qualquer ouvinte que não tem certeza sobre o caráter inspirado deste livro, será presa fácil para essas novas ideias tão convenientes de Shirley MacLaine ou de Maitreya ou qualquer outra ideia da nova era que se propaga por aí. Segundo ponto que eu gostaria de enfatizar, contraste bem notável, é que a nova era se depende e se baseia na evolução. Tanto que homens como Teilhard de Chardin tem sido um dos seus gurus, mas a palavra de Deus declara de capa a capa que este mundo, distinto do seu originador, criador, é diferente, é matéria, enquanto Deus é o criador. Escuta essas palavras de Colossenses, o 1º capítulo, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, falando de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, e assim por diante. Quem pode falar sobre este mundo e suas origens, seu futuro, é Deus, porque Ele é o próprio Criador. Essas emanações gnósticas que vieram de um Deus totalmente desconhecido, que nunca se revelou, e foram se concretizando em forma material até confundir o mal com a matéria, o apóstolo Paulo então nega completamente, especialmente através da encarnação. O gnosticismo antigo veio esbarrar no problema da encarnação. O Logos se fez carne. O Logos é uma palavra grega que fala da comunicação de Deus, a sua revelação. Mas o fato que esse Logos se encarnou é o problema básico que a nova era realmente não aceita. O que a nova era está propagando é a reencarnação de todos nós, mas não a vinda do Deus único em forma do seu Filho Jesus Cristo. E em 1 de João, capítulo 2, versículo 22, o próprio anticristo identificado com este doutrina mais recente, nova, né, da encarnação de Cristo sendo negado. Os espíritos que negam a realidade de Jesus Cristo, neste monismo em que todos nós somos uma aparência de Deus. Em terceiro lugar, queria que todos reconheçam que na doutrina, no ensinamento da nova era, não existe pecado. Segundo a palavra de Deus, o pecado é rebelião contra Deus. Nós somos inimigos de Deus, nós não somos portadores de Deus. A rebelião, não guardar a lei de Deus, nos coloca numa posição de oposição contra Deus, precisando, portanto, de redenção. Graças a Deus pelo Filho Jesus Cristo que veio e por sua morte nos deu a redenção e que nos transportou do império das trevas, que muito nos lembra desse ocultismo que nós temos acabado de ouvir, para o reino do Filho do seu amor. Então o pecado é pago na cruz por nós.
Eu fiquei impressionado com as palavras de Helena Blavatsky, aquela mestra das doutrinas da nova era. A doutrina da expiação, diz ela, é um perigo, é uma dogma que os cristãos acreditam e que, independente da enormidade de nossos crimes contra as leis de Deus e dos homens, temos de acreditar no alto sacrifício de Jesus para a salvação da humanidade e que seu sangue lavará todas as nossas máculas. Faz 20 anos que eu prego contra isso. A nosso ver, o Deus é o único Deus que podemos conhecer. Então, segundo a palavra de Deus, os nossos pecados que nos separam de Deus é uma doutrina contra a qual a nova era realmente tem um ódio muito grande. Graças a Deus pelo privilégio de conhecermos a revelação do significado dessa expiação que foi feita por nós, essa propiciação feita por nós na cruz de Cristo. Além do mais, a nova era, que procura entrar em contato com esses poderes e ser canais para estas forças, como nós acabamos de ouvir, é o que a palavra de Deus realmente condena, tanto em Deuteronômio 18, como também em textos como nós encontramos em 1 de João, onde os espíritos devem ser testados quanto à sua origem. Escuta essas palavras: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Isto é, todo espírito que reconhece que Jesus Cristo é diferente de nós, que Deus realmente se encarnou na pessoa de Jesus Cristo e que Ele nos dá o privilégio de sermos filhos de Deus por adoção, mas não sermos iguais a Jesus Cristo, não sermos pequenos deuses, em outra palavra. Mais ainda, a palavra de Deus fala sobre o futuro, sobre o milênio. Umas ideias têm sido importadas pela nova era, certamente do contato com o cristianismo. Uma utopia que eles esperam um dia poder controlar. Certamente os cristãos não se sentirão muito bem nessa utopia. O que a palavra de Deus diz, que na segunda vinda de Jesus, o anticristo, esse mesmo espírito que nós vemos divulgando-se na nova era, nessas doutrinas da nova era, será destruída pela vinda de Cristo e com sua glória, segundo Tessalonicenses. Interessantemente, Tessalonicenses, a segunda carta, que declara que o anticristo, aquele que se levanta e opõe contra tudo que se chama Deus, na realidade é isso que a nova era está fazendo, e sobre todo objeto de culto, esse anticristo se assentará no santuário de Deus, isto é, utilizará da religião para se implantar, razão pelo qual nós teremos que cuidar com muito cuidado, a testar os espíritos, a conhecer bem a palavra de Deus, para nós confrontarmos estas ideias, segundo o que diz a própria Bíblia. Esse plano que Alice Bailey fala, que tudo será colocado sob um só governo político, haverá um só centro de divulgação de alimentos comestíveis, para que todo mundo possa ter a mesma coisa, haverá um controle sobre a ecologia. Tudo isso é uma tentativa de ultrapassar esta promessa tão maravilhosa, em que Jesus Cristo voltará e reinará sobre a terra. E Ele que controlará todas essas coisas. Interessantemente, durante vários anos, tem se divulgado a profecia, creio que satânica, de uma senhora Jean Dixon, de Washington, a profetizar que já existe no mundo o indivíduo que vai unir toda a humanidade debaixo do seu controle, trará essa paz de que nós ouvimos agora. E, além do mais, esta ideia de que com a vinda deste Cristo, Maltreia, pode ser outro indivíduo qualquer, todos os centros da religião desaparecerão como gotas no oceano, e toda a religião será uma só, e assim não haverá mais necessidade de separação de igreja do mundo,
nem de pecado, nem de nada disso. Enfim, a distinção que nós encontramos da nova era e a palavra de Deus me parece total. Em contraste com a revelação, temos os raciocínios falazes, temos as invenções e a importação de religiões orientais que não foram tocados pela revelação divina. Em lugar de Cristo, temos aquele que vai substituir a Cristo, um certo Maitreya. No lugar do futuro maravilhoso que nós teremos, nós temos a promessa de um mundo criado e governado pelos homens, vivendo somente em paz, mas sem o Cristo, Filho de Deus. Eu creio que nós podemos confiantemente dizer que o cristão, bem instruído na palavra de Deus, terá subsídios para se precaver contra qualquer ataque dessa natureza satânica. Porque eu escuto na nova era as mesmas palavras do serpente, faladas para Adão e Eva: sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal, no sentido bem geral. Vocês vão poder controlar o seu mundo como vocês quiserem. Nova Era. Perguntas e respostas. Depois de ouvirmos todas essas áreas, abrangendo os princípios, as doutrinas, as raízes e a resposta bíblica à nova era, vamos ter agora a oportunidade de um debate. Os nossos participantes aqui presentes vão poder fazer perguntas aos preletores. Gostaria de perguntar ao pastor Aguilera como funciona a hierarquia dentro da nova era, a hierarquia religiosa. Nós temos que ver de que o movimento Nova Era não é uma religião, nós podemos dizer que é a religião ou uma religião. Então, cada segmento, evidentemente, tem o seu grupo religioso, terá a seguir a seita que ele está seguindo. Mas a Nova Era em si, na sua religião, de uma maneira geral, a compreensão do ponto de vista ocultista, que Alice Bailey apresenta, a Helena Blavatsky também apresenta isso, Benjamin Creme e outros, mais ou menos temos visto. Existe uma região chamada Shambhala, que na nossa linguagem é conhecida como a vontade de Deus. Nós teríamos, em segundo lugar, a hierarquia espiritual, onde residem os espíritos cósmicos, que na nossa linguagem cristã seria conhecida como o reino de Deus, onde se decide o desígnio ou os planos para a humanidade. Por exemplo, a vinda do Messias, a vinda do Cristo que eles anunciam, aproximadamente, segundo ele, 300 ou 400 anos, os espíritos estão trabalhando ali, planejando a vinda desse Messias, desse Cristo, escolhendo alguém para essa pessoa nascer, o ventre de alguém para essa pessoa nascer. Seria a hierarquia espiritual, os espíritos cósmicos trabalhando nessa linha, tecendo os planos para o mundo. Depois nós temos o conhecido por Maitreya, o avatar de síntese. E em terceiro lugar, nós temos aqui o novo grupo de servidores do mundo, os iniciantes, onde estão os discípulos e iniciantes. Aqueles discípulos já conscientes do que eles querem, para onde eles estão indo, quais são as ideias, e os iniciantes, aqueles que estão indo simplesmente por um modismo ou porque acham interessante e vão se envolvendo. E sem dúvida nenhuma, eles irão chegar a um grau mais avançado, irão se aperfeiçoando no seu conhecimento. Pastor Shed, eu gostaria de saber o que é que pode ser feito para preparar o povo de Deus. Me parece óbvio que se os nossos membros de igreja não estão preparados em termos de doutrina básica, quem é Deus, como ele se distingue de sua criação, aquela linha divisória de Dr. Francis Schaeffer, o que é o pecado e o que é a revelação bíblica, a inspiração da palavra, nós teremos grandes problemas, porque facilmente a pessoa é levada pelas atrações que essa nova era dá, especialmente a prosperidade, especialmente também o fato que a pessoa não precisa mais sentir culpa, não precisa mais se arrepender, pode continuar vivendo no pecado. E, portanto, se não tivermos clareza e que tenhamos melhores métodos de
transmitir essas doutrinas, certamente o futuro vai ser bem negro. Gostaria de complementar a resposta do Dr. Shedd do ponto de vista pastoral, do ponto de vista de alguém que está exercendo o pastorado de uma igreja grande. Na verdade, o nosso povo está sofrendo, de modo geral e pela minha observação, de uma grande carência doutrinária, de uma grande anemia espiritual por causa disso. É preciso que o nosso povo seja, eu costumo dizer, vertebrado espiritualmente, para poder, em pé, enfrentar todas as tempestades, todos os ataques, todos os vendavais das doutrinas de nosso tempo. Creio que os pastores, os líderes espirituais das igrejas, precisam de conhecer todas essas teses, essas propostas da nova era, para oferecer o antídoto bíblico, o antídoto doutrinário, dando a ênfase doutrinária conveniente, de modo que os crentes estejam preparados para, em sua vida pessoal, enquanto assistem a um programa de televisão, enquanto conversam com seus companheiros, enquanto discutem sobre assuntos religiosos ou da atualidade, sejam preparados para manter-se firmes na posição cristã. Eu creio que precisamos de vertebrar teologicamente, doutrinalmente o nosso povo a partir dessas necessidades. Necessidades pelas quais entram movimentos como Nova Era. Pastor Klaus, qual é a relação dos símbolos que a Nova Era usa em relação à massa humana? Os símbolos na Nova Era, como em qualquer outro contexto, são mensagens codificadas. O símbolo é como uma figura, um desenho ou um quadro que dizem que vale mais do que 1000 palavras. Cada símbolo é uma mensagem codificada e assim tudo que a nova era prega e representa está codificado nesses símbolos que passam a ser utilizados. Quem usa o símbolo, evidentemente, se identifica com aquela mensagem. O problema que nós temos hoje em dia é que a grande maioria das pessoas não conhece a mensagem que está por trás do símbolo. Por exemplo, um exemplo clássico daquilo que foi criado na época da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte foi o símbolo da mensagem filosófica daquela Constituição, que está no reverso da nota de $1, e que é a simbologia da nova era. É o triângulo, é o terceiro olho, é o sol, enfim, série de símbolos de nova era, e que ninguém se apercebeu disso até recentemente, 200 anos depois, quando foram buscar na livraria do Congresso Nacional o documento de Benjamin Franklin, o grande inventor, que foi quem colocou aquele símbolo lá, quando ele declara que ele queria deixar com a posteridade a mensagem daquilo em que ele cria. Benjamin Franklin era um deísta. O poder do símbolo é muito grande, especialmente sobre aqueles que não sabem o que significa e vão então utilizando e se imbuindo daquilo. Pastor Irlan, diante de tudo que o senhor nos falou até agora, podemos entender que a ECO 92 terá sido um verdadeiro congresso da nova era? O pecado não trouxe só a ruptura das relações do homem com Deus, mas do homem consigo próprio, do homem com o seu semelhante e do homem com o seu ambiente. As formas de agressão ao meio ambiente constituem expressão do pecado humano. Portanto, a preocupação em restaurar o equilíbrio da vida humana no planeta não é basicamente, não deve ser, não precisa de ser da nova era. Entidades as mais sérias, sem nenhum compromisso com a nova era, pensaram na necessidade de um congresso das dimensões da ECO 92 para tratar dos problemas ecológicos. Entretanto, organizações da nova era aproveitaram a oportunidade, por isso que alguns dos temas do congresso seriam os seus preferidos, para alardear a sua mensagem, e nós todos vimos, não há necessidade de que se faça discussão disso, como se aproveitaram
os grupos de defesa do verde, os gurus internacionais que lá estiveram. Para contrastar as manifestações desses grupos, houve um movimento evangélico no Rio de Janeiro, celebrando Deus com o planeta Terra. Na verdade, só nos lembramos disso porque vimos a ênfase que o movimento Nova Era e outros grupos estavam a dar sobre o conclave. Creio que a Eco 92 deve despertar em nós a preocupação com o meio ambiente, com o ecossistema com que estamos comprometidos. E isto é também cristianismo. Reconciliação, que é a mensagem que o Senhor nos confiou, é do homem com Deus, é do homem consigo próprio, é do homem com seu semelhante e é do homem com seu ambiente. Por isso, a mensagem reconciliadora que devemos proclamar deve incluir o meio ambiente. Não fiquemos a pensar que só Nova Era é que vai cuidar dele. Pastor Aguilera, eu não sei se estou errado, mas o movimento da Nova Era está todo centrado na emoção das pessoas. A minha pergunta é, como o crente pode evangelizar sob a ótica do racional que vemos lá em Romanos 12:1, sem correr o risco de parecer frio e até materialista? Sabemos de que a Nova Era, por ter o seu fundo filosófico e teológico das religiões orientais, ela tem elemento essencial da predominância da experiência sobre a razão e a autoridade. Então veja bem a palavra predominância da experiência. Eu creio que o cristão bíblico, ele ao estudar a palavra de Deus, ele sabe de que não há nenhuma predominância da experiência sobre a razão e sobre a autoridade da própria Bíblia. A Bíblia é a autoridade. Também a Bíblia não descarta nem tira o elemento da experiência emocional do ser humano, do homem. Aliás, ela trabalha, nós temos exemplos claros na Bíblia, Paulo, Timóteo e tantos outros, temos esses exemplos. Então, quando nós evangelizamos o neo-ageriano, um adepto da Nova Era, nós temos que ter esse equilíbrio da experiência, da razão e da autoridade bíblica. E nisto vai se dar uma criatividade evangelística, que eu chamo a atenção de todos, que há uma necessidade exatamente de criarmos métodos evangelísticos para estes amigos, adeptos da Nova Era. Descobrirmos, pela nossa razão, um ponto de contato. E já foram aqui levantados. Foi levantado o caso do verde, foi levantado a pessoa de Cristo, foi levantado os outros elementos que são bíblicos e que servirão como ponto de contatos para exatamente entrarmos com a evangelização nestes adeptos da Nova Era. Há uma necessidade que nós, como pastores, como líderes, as pessoas criem estes pontos de contato, estes métodos de evangelização, para nós não cairmos, como o irmão disse, num materialismo, em algo seco. A Bíblia, nós não devemos esquecer de que a Bíblia também cresceu, ou surgiu, o Evangelho num contexto cultural oriental, né? Mas não deixa se influenciar por esta predominância oriental da experiência sobre a razão e sobre a autoridade. Existe o equilíbrio. Vamos evangelizar de uma maneira racional, com experiência e baseado na autoridade bíblica, buscando, tendo pontos de contato, criando ou tendo uma criatividade evangelística. Pastor Irlandes, como os ensinos da Nova Era poderiam penetrar na igreja evangélica? A minha resposta é de que estão penetrando. Porque vale-se o movimento Nova Era de todos os recursos da moderna tecnologia. Os meios de comunicação social, especialmente a mídia eletrônica, têm sido aproveitados para a comunicação, às vezes subliminarmente, das doutrinas, da simbologia e dos elementos básicos da Nova Era. Nós encontramos em nosso meio alguns sinais um tanto estranhos. Por exemplo, já há crentes que falam em alto astral.
Há crentes que gostam de ouvir o seu horóscopo, portanto, recebendo uma influência marcante da astrologia. Há como que uma minimização do pecado. Coisas que ouvíamos antes e nos arrepiávamos através da televisão, filmes, entrevistas e outras coisas, já não nos arrepiam. Parece que, sem percebermos, doutrinas, atitudes, posturas e ética da nova era vão penetrando em nosso meio. Por isso é que sinto a necessidade de que se previnam, de que se preparem os crentes, biblicamente, teologicamente, para enfrentar estas influências que vão ser cada dia maiores. Pastor Klaus, o senhor disse a respeito da meditação como meio de atingir o estado alfa, a abertura da mente. A minha pergunta é se um crente pode atingir esse estado alfa através dessa meditação. Qualquer pessoa, crente ou não, pode atingir o estado alfa através dessa técnica especial de meditação propagada na nova era. O problema se fixa no fato de que essa técnica de meditação é uma técnica de esvaziamento da mente, se esvaziar-se a si mesmo, que é exatamente oposto à técnica de meditação propagada na Bíblia. O termo meditação tem duas conotações nesse caso. Um é a meditação oriental, que tem essa significação de esvaziamento, e o outro é a meditação bíblica, que é muito mais na linha da meditação científica, um avaliar e reavaliar do processo. Gostaria de citar Josué 1:8, onde diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Bem, o processo de meditação aqui na Bíblia, e o termo utilizado, poderia ser traduzido hoje como ruminar, que é o conceito de um ovino de engolir o alimento com uma primeira mastigação, mais tarde, num momento de tranquilidade, trazer este alimento de volta e mastigar de novo para um aproveitamento mais adequado, mais profundo. Então, meditação bíblica é nós adquirirmos a informação e mais tarde, num momento de tranquilidade, retornarmos àquela informação adquirida e reavaliarmos esta informação, e assim sucessivamente. Então, é uma ação consciente, racional, oposta à meditação oriental, que é a inversão desse processo. Dr. Shedd, em Colossenses 1:17, o apóstolo Paulo fala sobre Cristo em vós, a esperança da glória. Como podemos explicar a presença de Deus em nós, ou seja, a imanência de Deus, levando em conta o ensino de panteísmo pela nova era? A minha resposta, Dr. Douglas, seria o seguinte, que ainda que Deus comunica conosco por intermédio do seu Espírito, aquele processo que os profetas utilizaram para receber a mensagem divina, mesmo assim nunca se confunde a realidade que Deus, o Criador, o Eterno, com nós que somos mortais, que somos criaturas, que somos filhos por adoção. A distinção fundamental entre Cristo e nós. Portanto, a minha resposta seria essa: Cristo em vós, por intermédio do Espírito que Ele nos deu, em que Ele comunica, nos ajuda, nos assessora, enquanto meditarmos sobre a palavra, lermos sobre a palavra, quando nós oramos, somos assistidos pelo Espírito Santo também. E seria minha resposta. Pergunta pastor Klaus: como ou até que ponto a tecnologia se manifesta na nova era, além das comunicações? Como exemplo, podia dar computadores, código de barras e etc. A tecnologia, eu não diria que se manifesta na nova era, eu diria é um instrumento vital na divulgação da nova era. Diga-se de passagem que as organizações da nova era são extremamente avançadas e fazem um trabalho excelente em termos de mídia, em termos de preparação de artigos, em termos de imagens visuais. Há um campo que está sendo altamente desenvolvido hoje, inclusive na área militar, e está passando muito para a área dos brinquedos eletrônicos, que é a área
do que eles chamam de realidade virtual. Ou seja, o indivíduo entra num mundo imaginário que ele mesmo cria e passa a perceber este mundo imaginário como realidade. Na realidade, existem instrumentos técnicos que permitem o indivíduo ver este mundo, no entanto, sem existir. Daí o termo realidade virtual. Só o indivíduo vê, ninguém mais. Isso é um perigo muito grande, porque há jogos, como na área de Nintendo, jogos de mesa, etc., que nós chamamos jogos de imagística, onde o indivíduo passa gradativamente a viver na vida cotidiana essa realidade virtual. Um dos grandes problemas da polícia americana e da polícia europeia são determinados crimes que são cometidos em virtude destes jogos que são aparentemente brinquedos inocentes. De fato, na primeira visão, são inocentes, mas eles são jogos que entram em patamares, em estágios de avanço. E cada vez que avançam mais nesses estágios, cada vez menos se utiliza o livro, o tabuleiro ou o videogame, etc. Cada vez mais passa a brincar ou a personificar na área imaginária. Isso tudo propiciado pela tecnologia. Então, a tecnologia é fundamental no avanço da nova era. O código de barras é uma coisa muito interessante, que a única maneira de unificar a economia mundial é através do código de barras, porque unifica através de códigos o produto, que passa a ter o mesmo código em qualquer canto do mundo, e no meu cartão de crédito, que passa a ser internacional, universal, eu posso debitar aquele produto, não importa onde eu esteja. Isso hoje já existe. Pastor Shed, temos notícias de que líderes da nova era incentivam o uso do número 666 e que isso apressaria o domínio do líder mundial. Isto sendo verídico, o uso dos símbolos propagados pela nova era teria o mesmo efeito? A resposta seria o seguinte, que o livro de Apocalipse indica que este número é número da besta e também número do homem. Eu acho que interessa para a nova era esse número por causa da importância que o homem tem, esse individualismo juntamente com o monismo, essa união de Satanás com Deus, esse movimento que também se pode chamar lucérífico. Mas, realmente, ninguém sabe o significado desses 3 números, 666. Tem havido mais de 100 interpretações e certamente o próprio irmão podia criar mais um, se quiser. Mas pode ser que tinha alguma coisa com o nome de Nero, na língua hebraica. De qualquer forma, a Bíblia indica que esse número está relacionado com a besta. E se, de fato, esta religião da nova era, se podemos chamar, essa filosofia, para este mundo moderno, se divulgar, se chegar este Cristo que eles esperam, então dá para unir tudo em torno das próprias previsões bíblicas sobre a vinda do anticristo. Eu tenho muito prazer em dizer que ele não vai ganhar a vitória. Cristo é quem vai dominar este mundo. O Cristo em que eu creio, que o irmão crê. Ainda dentro desta questão do número 666, na própria sociedade teosófica, ou podemos chamar na linhagem da nova era, há indivíduos que tomaram para si este número. Por exemplo, nós temos um dos satanistas mais influentes do século XX, chamado Aleister Crowley. Ele se colocou o nome a si mesmo, chamou-se a Grande Besta, ou também chamava-se, se autodenominava 666. Ele foi membro no século passado, membro de uma sociedade secreta chamada a Aurora Dourada, e esta sociedade secreta também faz parte deste grande movimento neo-ageriano. Ele mesmo se declarava a reencarnação do anticristo. E então, o que eu quero chamar a atenção é que dentro deste próprio movimento há indivíduos que trazem para si este número. Eles o possuem, eles o querem ter, eles se querem declarar alguma coisa desta maneira. Este indivíduo chamado Crowley, ele faz parte da chamada Trindade dos Bruxos da sociedade
teosófica do movimento Nova Era. Ele faz parte desta Trindade. Então eu gostaria de chamar a atenção neste ponto, de que é um número para a Nova Era com a sua importância. Terminando a minha participação, eu gostaria de enfatizar algo que eu tenho enfatizado muito nas igrejas. Eu gostaria de convocar, chamar, apelar, não sei como dizer, mas antes das pessoas, a pessoa que está assistindo, de se adentrar neste assunto tão difícil e também interessante para pesquisar, eu gostaria de convocar a um estudo profundo das Escrituras. Há uma grande necessidade, como já foi enfatizado aqui pelos outros pastores, deste estudo profundo das Escrituras. A única maneira e a melhor maneira de parar este avanço que está acontecendo deste movimento é exatamente baseado na palavra de Deus. Um estudo acurado, profundo, dos pastores, dos líderes, dos membros comuns, vamos assim dizer, dos chamados leigos das igrejas, para este estudo da palavra de Deus. É aqui, é nesta palavra de Deus que nós vamos ter a força, as condições, a visão crítica deste movimento tão nefasto que assola o Brasil e o mundo todo. O número 666 é uma questão extremamente importante, não apenas para cristãos, como também para nova-erianos. É um número da besta. Para nós, é uma referência do momento de preparação na história, dentro do plano profético de Deus. Para os nova-erianos, tem a mesma conotação, apenas com a vinda daqueles que eles intitulam o Senhor Maitreya, que é o de número 666. Mas há indícios tecnológicos, voltando também àquela pergunta antes, no código de barra, segundo informações internas de determinadas organizações tecnológicas da nova era, propriamente dito, há um segmento do número do uso de código de barras onde o número do meio e o último número permanecem em branco hoje em dia. E segundo a informação interna, é o lugar onde será inserido 666. Se essa informação dentro do projeto nova-eriano é correto, e segundo até hoje aconteceu, o plano deles, realmente eles colocam em execução mais cedo ou mais tarde, dentro do plano da unificação econômica mundial, se é para ser isto, nós já podemos hoje mais ou menos entender o que a Bíblia quer dizer com colocar a marca da besta no homem, porque esse código de barra será marcado na forma de tatuagem na pele. Por isso que a Bíblia fala que nós não usaríamos documento, estaríamos marcados na mão ou na testa. E quem não terá a marca não compra. Bom, o poder comprar ou não poder comprar depende do uso do código de barras, que é o que aciona o sistema econômico, bancário, etc., etc., para o acerto de contas. Se é assim, podemos ter um vislumbre do que poderá ser isto. Mas isto ainda não nos dá o direito de dizer o que significa o número. Nos mostra apenas um uso do número ligado a uma profecia bíblica. Eu gostaria de fechar essa parte reforçando a palavra do pastor Aguilera com relação a essas referências dos líderes, etc., com um trecho do Novo Testamento, são 3 versículos, em Filipenses capítulo 2, onde diz a respeito de Jesus Cristo: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Chegará um momento em que todos se ajoelharão diante do Cristo, quer para julgamento, quer para salvação ou vida eterna. Encerrando a nossa participação neste painel e neste debate, gostaria de relembrar e enfatizar a necessidade de um estudo sério das Escrituras vis-à-vis propostas da nova era. Fizemos isto com a nossa mocidade há pouco tempo.
Apresentamos as principais teses, as principais doutrinas da nova era. Depois fizemos perguntas sobre essas teses e doutrinas. E indicamos passagens bíblicas que os jovens deviam examinar para responder às perguntas. Com isso, eles formaram a estrutura de conhecimento bíblico para compreender e para enfrentar e confrontar essas teses. Creio que nós precisamos não só de manifestar repúdio, porque isto é gratuito. Às vezes, nós rejeitamos o que ignoramos. É preciso que nós respondamos conscientemente. E eu relembro as palavras de Pedro. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E notem, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Nova Era. Conclusões. E assim estamos chegando ao final do nosso debate sobre a face oculta da nova era. Esperamos que todos tenham percebido o que está de oculto por trás das intenções do movimento Nova Era ou New Age. Algumas coisas são importantes ressaltar neste final. Há uma ênfase no milênio, porque estamos no final de um milênio. E sempre antes, no ano 500, no ano 1000, em algumas datas específicas, houve uma tendência da própria igreja evangélica, no passado, tentar determinar a proximidade da volta de Cristo. E depois, nada aconteceu. A própria religiosidade contrária ao cristianismo decresceu na sua influência. Então é muito importante que nós tenhamos cuidado para não entrarmos numa psicose quanto à nova era. Todos os símbolos agora que aparecem são da nova era. O arco-íris, que é um símbolo bíblico, é da nova era. Não é uma apropriação indevida até. É um símbolo de Deus que está nos céus. Mas ele é usado de uma determinada forma e contendo uma doutrina que é o canal de relacionamento entre os guias espirituais e as pessoas humanas, que nos filmes de televisão aparecem como o famoso túnel do tempo. Por trás desses filmes, há a doutrina da reencarnação. Na realidade, o livro Caos das Seitas diz que só há duas religiões no mundo: a religião verdadeira e a religião falsa. A religião verdadeira é a religião da graça de Deus. A religião falsa é a religião dos esforços humanos pelos seus méritos para conseguir algo em termos de comunhão com Deus, ou mesmo para conseguir resultados de paz, de prosperidade, sem o próprio Deus, tornando o homem o centro e a medida de todas as coisas. Então, quando nós olhamos para a nova era, na realidade ele é um movimento que tenta unir todos esses segmentos diferentes da religião falsa. E quase todos esses segmentos adotam a doutrina da reencarnação. É importante também nós entendermos que a nova era é uma forma de espiritismo, mas pensa de uma forma diferente sobre isto. No espiritismo, a pessoa pode reencarnar em mundos anteriores, no processo de evolução, ou se podemos dizer, devolução, voltando a mundos anteriores ou a existências anteriores. Então alguém pode voltar no tempo, né, na sua reencarnação, e no segundo mundo, no primeiro mundo da evolução, mas voltar como um animal, como um cachorro, por exemplo. Enquanto que na nova era é diferente, é muito mais atraente. O homem somente evolui. Do primeiro, reencarna no segundo, depois no terceiro, depois no quarto mundo.
Então é uma doutrina realmente muito atraente, até porque as pessoas não precisam mudar de vida, não precisam ter responsabilidade, não precisam seguir a palavra de Deus, porque tudo será resolvido pelo evolucionismo ou pela reencarnação. Mas vamos concluir com a palavra de Deus. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, fala sobre o anticristo. Há algumas coisas importantes que devemos ressaltar nesse texto. Em primeiro lugar, no versículo 2, e todos aqui, e também o telespectador pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, Paulo afirma: não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Também no versículo 3 ele diz: ninguém de modo algum vos engane. No versículo 7 ele fala do mistério, algo que estava escondido e agora é revelado, da iniquidade que já opera, ou já operava no tempo do apóstolo Paulo. Todo esse movimento de anticristos, de heresias, que vem desde o começo da igreja, essa luta intestina e interna também, naturalmente que irá crescendo até o fim do fim, quando Cristo voltará. E antes disto virá o anticristo final. No versículo 9 diz que ele virá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então devemos ter muito cuidado com todos esses prodígios, inclusive no meio evangélico, para saber de onde vem, qual a procedência, qual o objetivo à luz da palavra de Deus. E no versículo 11 afirma que isto é da vontade de Deus como a operação do erro, para que haja uma separação entre o joio e o trigo e o joio. Portanto, é de suma importância firmar-se na palavra de Deus. O versículo 15 diz assim: assim, pois, irmãos, estáis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Você precisa firmar-se na palavra de Deus.